E aí, torcedor colorado, chegou mais uma vez de você conferir aqui conosco a voz da torcida colorada. Dá uma olhada aqui, ó, a voz da torcida colorada. Hoje temos grandes convidados por aqui. Grande Fernando Machado, sabe muito de categoria de base. Miola aqui também, tá todo faceiro, sorridente, apesar de todo o calor que está em Porto Alegre. E o gigante do futsal brasileiro, tá? E mundial, vou dizer mundial aqui, porque esse cara, eu vi esse cara jogar. Canhota nervosa, inteligente, habilidoso, jogava demais mesmo. Eduardo, não, Eduardo ninguém conhece, né? Grande Morruga, tá aqui ao nosso lado hoje. A gente vai fazer um programa muito legal, vamos falar muito sobre categoria de base, fundamentos, que é algo que o Morruga domina plenamente esse assunto aí também, o Fernandão, Miola, eu mais ou menos, né? E depois iremos falar sobre o Esporte Clube Internacional, o início do Internacional aí no Campeonato Gaúcho. Morruga, é muito bom estar aqui com você, a gente conversou nos bastidores. Como é que tu enxerga hoje o trabalho na base do Internacional? Boa tarde, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, fazer parte dessa mesa aí é muito importante, falar para o torcedor colorado, né? Cara, eu vejo que eu vejo muita evolução nos trabalhos que estão sendo feitos no Brasil hoje nas categorias de base, né? Procuro acompanhar um pouco e no Internacional não é diferente, né? Mas eu também enxergo que a gente pode ajudar de alguma forma, né, ainda a melhorar o trabalho que vem sendo muito bem feito, né? A gente não pode abrir mão e deixar de considerar que tem um trabalho muito bem feito, tem profissionais qualificados trabalhando no Esporte Clube Internacional, mas eu entendo que, puxando para o meu assado, né, que aonde eu milito, né, ainda ex-atleta de futsal e ainda atuando hoje como treinador de futsal, vejo que o futsal pode contribuir muito, né, como uma ferramenta de ajuda e evolução naquilo que vem sendo feito na formação do futebol brasileiro. Verdade. Miola. Olha, depois dessa introdução do Morruga... Fica difícil. O cara tá na lida com os jogadores no dia a dia. A gente vê que o discurso dele também tá muito bom. O cara era bom com a canhota e é bom na lábia também. Na lábia, né? Na latinha. A gente já há muito tempo, né? Continuando assim, o que ele comentou, há muito tempo a gente já vem falando em relação ao futsal como ajuda de ferramenta na formação dentro do Conselho do Internacional e agora mesmo fora, porque a gente acaba tendo um pouquinho de exposição em mídia, né? E a gente sempre procurou pontuar isso. E, de certa forma, a gente vê que a gente não estava errado, porque cada dia que passa nós temos mais a confirmação do que aquilo que era feito, né, e que acontecia de uma forma empírica na transição de alguns atletas que saíam do futsal e indo para o campo, né, onde a gente fala só daquelas exceções dos jogadores que são considerados acima da média. Hoje a gente já vê que existem trabalhos feitos, né, e que podem ser executados de uma forma com planejamento e com metodologia. E é isso que a gente vai discorrer aí daqui a pouquinho, né? Discorrer. Com a presença do Morruga, com o Fernando, que é um cara que entende muito de base, sabe de jogadores que estão lá e que tem a origem da quadra, né? Então é por aí, vai ser um grande programa. O caminho é esse. E aí, Fernandão? Primeiramente, agradecer, né, o convite, né, é um prazer enorme sempre a gente estar aqui falando, né, como programa mesmo, né, a voz da torcida colorada. A gente gosta de estar aqui sempre falando sobre o nosso Internacional e um prazer imenso sempre a gente estar falando sobre categoria de base, sobre formação, né, acho que é um assunto primordial principalmente quando a gente fala de futebol brasileiro e principalmente o clube como o Internacional, né? É primordial que a formação seja tratada de forma séria, tenha grandes profissionais, como o Morruga citou. Então, hoje há uma evolução muito grande e com certeza tudo isso vai gerar frutos lá na frente. A gente tem que ficar, claro, obviamente, sempre atento e, né, torcendo para que esse processo seja feito de forma correta e, como eu falei, dê frutos lá na frente, que é o principal, né?
O Miola jogou futsal, o Morruga, obviamente, todo mundo sabe. Eu também tentei jogar o futsal. Tu chegou a jogar futsal ou era só no colégio? Não, joguei futsal durante toda a minha infância, né? Eu cheguei a jogar há pouco tempo lá no projeto que é muito conhecido, né? O JR Futsal, lá no Hamburgo, né? Da minha cidade, claro. Né? Um projeto de referência. Joguei durante um período, mas a minha formação foi maior mesmo no campo, né? E aí, aos meus 14 anos, eu fui pro Novo Hamburgo, joguei dos meus 14 aos meus 17 para 18. E aí, enfim... Não foi atleta do Felipe lá no Novo Hamburgo, na base? Felipe. Eu não lembro o sobrenome do Felipe agora. Poxa vida, se não falar sobre o nome, a gente acaba esquecendo, né? E só não esquece de falar pertinho também do... claro. Fui atleta por exemplo, trabalhei com o Éder Moraes, que hoje, inclusive, é treinador do Sub-15 do Inter. Então, tive o prazer, né, de conviver com grandes pessoas. O Silvio Larsen também, um cara referência aí no futebol, tá hoje trabalhando no Barra, né? Teve, inclusive, ali no amistoso contra o Inter, né? Um cara também referência, foi meu coordenador lá, né? Nesse período de Novo Hamburgo. Então, tive a minha formação como atleta e, claro, depois seguindo caminho diferente, né? Infelizmente, do futebol. Mas sigo aí sempre acompanhando, né? Como torcedor, como admirador, né? Do esporte e, obviamente, da formação, da base, todo o processo, né? Que é feito, né? Legal. Morruga, a partir de que idade o futsal pode ajudar aí na formação do atleta? Porque a gente sabe que tem um período ali lúdico, dos 5 aos 12, ainda sem muita exigência da gurizada, enfim, mas a partir de quantos anos aí tu acha que é o ideal para que a gente perceba que os fundamentos do futsal podem colaborar também no futebol de campo nos atletas? Eu acho que ele vem contribuindo de uma evolução, né, progressiva, né, respeitando cada faixa etária. Mas desde o início, desde a parte lúdica dos 5 anos, né, eu acho que já existe uma contribuição muito grande. Principalmente que se fala muito, né? Quando se fala de jogadores que se destacaram a nível mundial, né, se cita os principais jogadores a nível técnico. Né? Se cita Robinho, se cita Neymar, Ronaldinho, todos jogaram futsal. E cuidado, jogaram futsal. O Fernando jogou futsal, porque jogou no JR, onde tem uma estrutura e uma organização muito grande. Jogar futsal é uma coisa, jogar em quadra de futebol de salão é outra coisa. É outra coisa. Muita gente jogou em quadra de futsal, né? Mas jogar o futsal é outra coisa. Então, esses jogadores que a gente cita desenvolveram muito a questão da parte técnica, né? E o futsal, naquilo que eu entendo, ele pode dar uma contribuição muito maior, né? Principalmente no aspecto cognitivo, né? Do pensar o jogo, do saber por que eu vou para aquele local receber a bola, quais as vantagens que eu vou ter. Esse desenvolvimento cognitivo, do pensamento rápido, de buscar o espaço para ganhar vantagem, para ter sequência no jogo, eu acho que desde o início, desde a parte lúdica, a criança começa a entender, porque nos 5, 6, 7 anos, tem essa que é uma característica etária, o que eles fazem? Corre todo mundo atrás da bola. Né? É verdade. É aquele formigueiro em cima da bola. E a gente já pode começar de uma forma cautelosa, já orientar e mostrar as vantagens de não estar naquele formigueiro, talvez. Né? De estar isolado num local quando a bola chegar. Então, eu acredito que desde o início ele contribui, né? Mas a gente tem que respeitar todas as etapas, né? E ir progredindo com os ensinamentos, com os conceitos do futsal, que a gente trabalha isso, né? A metodologia que eu trabalho é exatamente essa, né? Que foi desenvolvida junto com Otávio Balzano e Evandro Lunardelli, que é respeitando as características etárias, as fases, né? Por exemplo, uma criança de 9 anos, toda criança de 9 anos, ela é inquieta. Né? É uma criança inquieta, é uma criança agitada, com raras exceções. Então, colocar uma fila com 10 jogadores para dar um chute a gol, o que eles ficam fazendo naquela fila? Ficam brincando. Ficam dando tapa no outro, passam a mão no outro, entendeu? Ficam de arreganho. Que nem então, tu tem que dar atividades constantes para eles, não pode deixar eles numa fila. Se tu tiver 20, então tu acaba com uma aula, tu não dá trabalho nenhum, porque tu fica o tempo todo corrigindo as crianças. Então,
para citar. Essa é uma característica etária que tem que ser respeitada. Então, respeitando as características etárias, a gente vai trabalhando conceitos e fundamentos do jogo, conceitos de movimento, conceitos de desmarque, conceito de marcação, que hoje exige muito no futebol em todos os setores. O jogo está dividido em alguns setores do jogo de futebol, eu vejo, né? A bola está no setor defensivo, precisa ter passe, alguém do meio precisa se desmarcar para dar a opção do passe, precisa enxergar se é momento do passe para frente, se é momento do passe para trás, se é momento do passe lateral. Então, tudo isso, né, de forma constante, o futsal, ele obriga a ter essa repetição constante. Todo momento o atleta de futsal, ele está participando, ele está pensando o jogo. A velocidade do raciocínio a todo momento ele está nas duas fases importantes do jogo. Ou ele está defendendo, ou ele está atacando. Então... E que é o que se fala hoje muito no campo, né? Função ofensiva. Todos têm a função ofensiva, todos têm a função defensiva. É isso que eu acho, que hoje o futsal pode ajudar, porque o futebol tem grandes trabalhos. A gente vê profissionais de altíssima qualidade trabalhando no futebol, não é à toa. Mas, volto a repetir, né? O futsal, ele tem ele pode, já está ajudando em alguns clubes, a gente sabe que fazem parte, né, do trabalho das formações, em algum momento da semana, um trabalho ou no futsal ou num campo reduzido que dê a condição de desenvolver esses aspectos que são fundamentais. É verdade. O Fernando, a gente estava conversando nos bastidores aí, o Ruga pegou o exemplo dos campos reduzidos, enfim, lá no Palmeiras o pessoal tá colocando a gurizada a jogar num terrão, que era o que nós também estávamos conversando antes, do aspecto da multisinestesia que nós tínhamos antes, nossas gerações passadas, era mais multisinestésico, pulava muro, jogava bola no campo de areião com cotoco lá, de árvore, sei lá, o que tinha até cabeça de gado lá, de 300 anos lá no meio do campinho, né? E no Palmeiras já estão colocando a gurizada para jogar no terrão. No Inter, na escolinha do Inter, em 87, treinava ali atrás onde era o suplementar, né? Tinha o Celeiro de Ases, que era o bar, o suplementar, e atrás, lá no meio das árvores, lá, a gente fazia churrasco, tudo. A gente treinava também naquele campo de areião. E eu lembro direitinho também do painel, aquele que tinha vários números ali, que tinha que, às vezes, chutar, acerta no 8, acerta no 12, com direito, com a esquerda, com a perna direita, com a perna esquerda, enfim. Então a gente vê que está havendo uma necessidade de voltar a algum tipo de trabalho no tempo, né? Exatamente, porque o que acontece, né? Hoje a gente até tem uma admiração, né, e tudo mais pela formação, como é no futebol europeu, né? Mas acho que a gente tem características muito diferentes, culturais, e essa questão, por exemplo, o europeu ele já tem um trabalho desde do inicial, né? Por exemplo, questão de tomada de decisão, um domínio orientado, tudo isso, né, é trabalhado, né, desde o início, né? Os meninos são moldados, né, para trabalhar daquele jeito, né? Você pega escolas referências como por exemplo o Barcelona, né, que tem as canteiras. Exato, tem um estilo de jogo todo moldado, né, desde a formação dos meninos lá no início. Então, aqui no Brasil eu acho que essa questão aí, por exemplo, que tu citou, João Paulo Sampaio, referência, né, na base brasileira, e a notícia que saiu semana passada, né, justamente isso, né, eles estão fazendo um campo, né, de barro, né, justamente para fazer alguns treinamentos específicos, né. Então vocês imaginam quanto isso influencia, né, no controle de bola do atleta e tudo mais, o quanto que esse tipo de terreno onde o atleta vai estar jogando, né, pelo menos para alguns trabalhos específicos, o quanto isso vai fazer diferença, né, na formação. A gente pega casos como eu sempre cito o Santos, né? O Santos é um clube que fica numa cidade litorânea, e fora isso ainda tem o futsal que é referência ali naquela região, né? Então, só te interrompendo, né? Assim, isso é criar acervo motor, né? É dar condição, porque o futebol, ele
tem a imprevisibilidade constante no jogo. Isso faz a diferença. Então, quanto mais a gente trabalhar, proporcionar para o atleta situações diferentes, Exato. melhor ele vai ter a solução para o problema que aparece no jogo. Soluções diferentes. Então, esse jogador vai ser um cara que vai tomar decisões diferentes, imprevisível, difícil de ser marcado. Exatamente. Então, Tem que dar uma G12, além do campo esse de areião, tem que dar mais uma G12 pra eles, que a bola que vai aqui. Eu vejo que a formação e até a forma como o atleta brasileiro é tratado no mercado, ele é um atleta diferente, né? Vocês veem hoje os clubes europeus, né, vindo buscar os atletas aqui no Brasil porque eles não têm atletas com essas características, né? Com esse diferencial, né, de ter esse domínio de bola diferente, de poder ter um controle de bola diferente, de ter principalmente a parte técnica, né, a habilidade, aquele jogador que vai pra cima, não tem medo. Cito o caso, por exemplo, do Antony, que também é um garoto que é formado no futsal lá de Osasco. Então, você pega esse atleta, o produto que o Brasil forma, né? É um atleta diferente e claro que todas essas questões, né, durante a formação do atleta fazem muita diferença, impactam nisso e fazem com que a gente tenha esse produto diferente no mercado do futebol, né? Então, acredito que isso é um grande diferencial. Né, nosso em relação... Miola. Eu tô anotando. Pode falar mais pertinho aí também. Eu tô anotando, precisa que eu tô com a caneta aqui. Eu também tô aqui, acervo motor, gostei dessa palavra do Moruga aqui. Esses tempos nós tivemos uma conversa, o Moruga participou com o professor Medina, né? E a gente uma aula, né, Miola? Uma aula. Aliás, a gente conversou, na realidade, e teve uma aula com ele, onde ele até pediu para o Moruga fazer um texto, né? Isso. E a gente está por fazer um texto para encaminhar para ele. E ele fala, né, de que forma buscar essa referência que nós perdemos desse tipo de trabalho que era feito de uma forma ao natural, porque eram outros tempos, né? A gente vive outros momentos, os prédios acabaram surgindo, onde nós tínhamos os campos de várzea, onde tinha o areião para poder jogar. No próprio Internacional hoje, tu já não tem mais aquele espaço que a gente olhava e disse, pô, mas que coisa feia, como é que o Internacional tem um campo com areião? Hoje isso é necessário, né? Então, buscar, resgatar as referências daquilo que nos fez pentacampeão mundial, que nos traz essa condição de ter jogadores de qualificação diferenciada, sobretudo sem engessá-los, né? Porque nós temos esse tipo de jogador, mas ao mesmo tempo a gente está criando uma robotização né, desses próprios jogadores. Na situação tática que está se impondo, o jogador acaba não conseguindo, ou tem receio de ir um contra um, de ir para cima num drible, ou até mesmo se movimentar sem a bola, com receio que dali a pouco seja chamada a atenção porque está ocupando espaço de outro. Verdade. Né? Na tal chamada pelada. Pô, né? Eu tive um treinador na base, o Vieira, pai do Celso Vieira. O Vieira dizia, vai pra cima, aquele jeito velho, né? Vai pra cima, então quer dizer... Então, na realidade, a gente tem que resgatar essa criatividade que o brasileiro sempre teve e ela é inata pelas condições culturais que nós temos. E que aos poucos a gente vem perdendo. E eu acho nisso o futsal tem muito a colaborar, né? Existe já um entendimento dentro do Internacional que é uma coisa necessária, né? Nós tivemos uma reunião lá de 3 horas e se chegou à conclusão que o Internacional hoje tem que fazer uma carga horária acima daquilo que seria a média no Brasil, em função de não termos esse tipo de trabalho que busca a criatividade através do uso do futsal, como alguns clubes acabam tendo. Então, está em análise lá no Internacional esse tipo de inserção de trabalho e de planejamento. Seria muito positivo. A gente torce muito que isso aconteça, né? E provavelmente o Moruga seria o gestor dessa área, né? Uma coisa que a gente está falando em primeira mão aqui na voz da torcida colorada. O Moruga seria a pessoa que seria o gestor de metodologia junto com o gestor das iniciais, que tu deve conhecer lá. Tivemos reuniões com eles lá através do Moruga e do Evandro, e eu como ex-conselheiro e um cara que bate muito nessa tecla, vou conseguir, se Deus Internacional, o presidente, o pessoal achar que seja interessante fazer, vou conseguir tentar com que o futsal retome o clube aos poucos por esse trabalho. Né? Tá. Uma situação,
aí é para vocês todos responderem, tá? A base é para formar jogadores para suprir o profissional e depois o clube vender? Ou é para formar atletas campeões ou as duas coisas juntas? Eu vou. O Fernando sabe muito sobre isso, mas eu assisti a Copinha, tá? Muita gente ficou decepcionada com o resultado, com a atuação do Internacional, mas a mim pouco afetou o resultado do Sub-20 na Copinha. O que eu fiquei muito contente é ver jogadores de categorias mais baixas jogando um Sub-20 com intensidade de nível de Sub-20, podendo suportar essa situação com clubes que tinham jogadores mais velhos. Vendo jogadores com 15 anos, 16 anos jogando para buscar justamente aquilo que também se falou atrás pelo próprio Kudê, que quando o jogador chega para fazer a transição, ele não está pronto nem fisicamente, nem com a intensidade para poder jogar num profissional. Então isso para mim é uma coisa que aconteceu na Copinha. Foi importante a gente olhar essa gurizada mais nova. Claro que nós poderíamos ter tido uma avaliação melhor se tivesse passado mais uma fase e ter enfrentado times do mesmo tamanho, né, do nome do Internacional. Provavelmente o próximo jogo, se tivéssemos passado pelo Ituano, seria o América, que está na final da Copinha, que por mérito chegou, né, e vem trabalhando muito bem a base, por mérito chegou na final. Nós teríamos tido uma amostragem melhor se tivéssemos enfrentado o América, por casualidade, em função de um pênalti, que a gente não vai entrar no mérito da decisão do jogador bater daquela forma. Mas não pode. Mas não enfim, pode. Primeiramente, assim, o objetivo da base, para mim, é formar jogadores para poder suprir. O Internacional tem, historicamente, os títulos conquistados do Internacional, os maiores títulos da história do Internacional, tiveram sempre jogadores muito fortes da base. Não vamos nem falar em 75, 76, porque ali era praticamente todo mundo da casa, né? Então, formar, sim. Se der para formar ganhando, melhor. O Palmeiras está formando ganhando. Mas até tu chegar num estágio, hoje nós precisamos pensar que fazer base também precisa de dinheiro. Eu deixei claro na última live que nós fizemos, há muitos anos atrás, eu fiz um projeto de investimento mínimo de categoria de base de 10% sobre o orçamento, sobre a previsão orçamentária. Eu quase fui trucidado, me chamavam de louco, que era muito dinheiro, que aquilo ali era um absurdo. Hoje, se tu precisar contratar um jogador para base, porque tu tens janela hoje, e os valores são significativos para contratar um jogador, para compor um grupo que tu está em cima daquilo que tu está formando em casa, tu tem que ter dinheiro. Então, se tu não tem uma verba estipulada para a base, fazer essas contratações pontuais e compor um grupo para que esse grupo chegue em cima com a maior quantidade de jogadores, tu não consegue fazer. Então, é importante que se olhe também para a base com investimentos que sejam contemplados na previsão orçamentária, inclusive com a situação de reforma de CT que acabou sendo feita, num trabalho que a Double Pass ajudou. O Grossi teve participação também na execução do projeto da reforma do CT, mas tem que se pensar a base como um todo e com planejamento. Para a gente depois pensar, nós vamos para a Copinha para ganhar, porque a gente sabe que tem um plantel para ganhar. Hoje nós temos um plantel para participar, para formar. Então tudo tem seu tempo. Então teu conceito, na verdade, é para formar. Inicialmente formar. Sim. Se puder formar ganhando, melhor. É um segundo momento, é um segundo estágio. Quando tu estás estruturado, tu tem uma base bem feita, que tu precisar pontuar contratações específicas e puder ter condição financeira para contratar esses jogadores, aí tu sabe que tu vai para uma Copinha para ganhar, porque tu está expondo teu jogador numa final e tu vai ver, por exemplo, o Palmeiras, dia 2 é a final contra o América, tu vai ver ali 4, 5, 6 jogadores que com certeza vão representar muito dinheiro financeiramente pro Palmeiras. Tem 3 ali que são daqui a pouco de exceção. O Real Madrid já está aí na volta de novo. O Estevão já tem proposta de 40 milhões de euros do PSG. Então assim, a gente acha assim, 10% é loucura? Não, não é loucura. Se tu pensar o clube a médio e longo prazo, tu para de falar em contratadorismo, que é uma palavra que o Felipe usa muito, né? Tu para de pensar em repatriar e começa a trazer contratações pontuais para formatar o grupo e o plantel que tu tens. O Murruga adoraria ter 11 craques no time dele. Claro. Não tem como. Se tu não formar a base em casa, tu não tem como fazer isso. Tu pode buscar pontualmente um craque, de exceção para uma determinada função que tu não conseguisse fabricar.
Essa é a minha opinião. E aí, Ruga? Eu acho assim, se tu priorizar a formação, vai ser uma consequência tu ganhar. É verdade. Naturalmente. Perfeito. Então, Era o que eu ia falar. Essa é o meu ponto de vista. Não, exatamente. Eu acho que o Morruga agora falou justamente o que eu iria iniciar falando. Resumiu. Tem o título, ele tem que ser consequência do trabalho, né? Ele não pode vir simplesmente, como foi em outros períodos, né? Formar times para ganhar um FIPAM, como agora o Inter tá jogando um FIPAM, inclusive, infelizmente, tomamos 4-0, né, no Grenal da fase classificatória. Mas assim, em muitos momentos, antigamente, né, tanto o Inter quanto o Grêmio se formavam equipes, né, gerações com jogadores maturados fisicamente. Então aquele atleta, talvez ele não tinha a valência técnica e nem o potencial para chegar, né, no sub-20 e no profissional, né, e render, mas ele te dava título ali na base. Né, te dava aquela conquista ali na base. Então, eu acho que o principal a se trabalhar é, né, a formação do atleta, né? Esse processo, por exemplo, que o Inter tá fazendo, né, de avançar, né, etapas, né? Pega o caso do Gabriel Carvalho, que era o atleta mais jovem do Inter na Copa São Paulo. Um atleta 2007, muito bom jogador. 15 anos, né? Feitos agora, se eu não me engano, em setembro que ele faz aniversário. Então, imagina, um atleta de 15 anos numa competição que tem atletas com até 21 anos, né? Você coloca ele, né, num patamar, numa exigência muito maior do que ele teria atuando ali com os meninos da idade dele, né? E falo com tranquilidade, acompanhei ele na temporada passada bastante, inclusive era treinado, né? O time era treinado pelo Éder, né? Que é alguém que eu conheço há muito tempo. Então, você vê, né, que é um atleta que daqui a pouco tava sobrando dentro da categoria dele, né? Então, você avançar esse processo, colocar ele para ser mais exigido, isso vai ajudar muito na evolução dele, vai fazer com que ele esteja mais pronto, né? E aquela coisa, claro, vai ter casos que tu vai avançar uma etapa, o atleta, né, vai sentir um pouco, assim, não vou citar nominalmente, mas tem atleta que eu já senti que nesse processo já deu uma certa estagnada, às vezes tu tem que dar um passo atrás, voltar uma categoria e ali ele se desenvolver, mostrar desempenho para poder avançar esse passo. Então, eu acho que o primordial é fazer esse trabalho, não só, claro, de avançar, né, o processo, fazer o atleta chegar mais cedo e mais pronto, né, no profissional. E assim, o Inter é um clube gigante, né? Eu já vi em algumas entrevistas, inclusive o Gross citar isso, né? O Inter não vai conseguir. Às vezes a gente tem aquela ilusão de que a gente vai formar uma geração inteira para o clube profissional. Isso não vai acontecer, né? O Inter, ele vai formar aqueles atletas para o clube poder aproveitar, ter o retorno técnico e o retorno financeiro. E vai ter, né, aqueles atletas que vão ao mercado, né? Então, né, vão servir daqui a pouco para o clube ganhar no mecanismo de solidariedade, enfim, né, atletas que vão precisar de outros desafios para seguir se desenvolvendo, né? Então, acho que tudo isso faz parte do processo, a gente não pode ignorar e né, aquele ponto que a gente citou no começo, né, o título tem que ser consequência, não dá pra gente exigir focar e exigir, né? É o momento ali, né? O principal fundamento, ao meu ver, da base é justamente isso, formar jogadores para o profissional e para o mercado. E os atletas que não chegam prontos no profissional, principalmente tecnicamente, que aí era o caso que aconteceu com o Leandro Damião, que o Ortiz pegou o Damião para lapidar. Ninguém fala no Esporte Clube Internacional. O Ortiz, futsal, pegou para lapidar o Damião. Tem muitos atletas que isso aí gera um atraso no processo de trabalho coletivo, né, que tem dentro do clube, dentro do grupo de jogadores profissionais. O projeto Aprimorar, né? Era o projeto Aprimorar, né? Que era comandado. E tinha também, não me lembro quem que dava o treino de bola parada.
Tinha alguém o Chico Fraga. Chico Fraga fazia o treinamento. Então tem muito atleta que não chega bem formado lá no profissional. Eu acho que isso, né, Morrugan, é uma das coisas que pode ser, o futsal pode ajudar no treinamento isolado de cada atleta, de cada jogador, em função da especificidade da função onde ele joga. Então tu vai poder treinar num atacante ou num centroavante a situação de fazer pivô, ou se ele vai ser um pivô de referência, ou se ele vai ser um atacante de velocidade. Isso tudo pode ser explorado individualmente. O jogador de meio campo, o jogador de lateral, ala, como é que ele vai trabalhar? No futsal tu tem um 4 em linha, que ataca e defende. Então tu tem situações que podem ser ajudadas nessa forma. Mas também comentando em relação ao que tu falasse, pelo Internacional estar usando dessa evolução e subida de jogadores de uma categoria para cima, é muito importante que tu tenha um acompanhamento psicológico. Tu não está formando somente jogadores, tem que formar jogadores e cidadãos, até porque tu consegue depois cobrar desse jogador aquilo que a gente acaba no dia a dia passando como referência de formação de jogador e de cidadão, né? Que é também o comportamento fora de gramado, o comportamento dentro do gramado, onde se tu toma uma decisão errada que compromete o grupo, nesse momento é a hora que tu pode chegar no jogador e trabalhar a base e o fortalecimento emocional de uma forma antecipada. Para que não chegue em cima e aí o jogador sinta muito essa transição. Mas tu sabe que eu vejo essa questão aí dos jogadores de hoje, dessas novas gerações aí a partir de 2005, por aí, é que se perdeu um pouco daquele desejo, aquela coisa, eu quero chegar ao profissional. Hoje, do internacional, no caso. Hoje já não precisa chegar ao profissional do internacional. Hoje, eles daqui a pouco, inclusive, eles até ganham salários altíssimos já na base. Isso tira um pouquinho daquela raça, aquela gana que tu tem para chegar ao profissional do time que está tentando te formar. Isso, na minha opinião... Quer falar, Morruga? Eu vi que tu ficou... Não. Ele se balançou aqui. Isso é uma coisa cultural, assim, não é só do internacional, acho que até no futsal, né, Morruga? Agora está começando muito forte isso também. Então, né? eu acho que quando a gente fala dessa parte emocional, inclui isso, né? Onde tu tens que chegar e mostrar ao atleta, ao procurador, ao empresário, ao pai, né? Todos que estão no entorno do jogador, que as coisas são... Tem que ter uma cartilha. Eu sou um cara muito formado em cima de uma forma disciplinar, tá? E eu acho que nada se chega sem persistência, sem disciplina. Muitos jogadores se perdem em função de não entenderem a necessidade de tu ter a persistência para chegar em cima, e que saber que aquilo que ele está é momentâneo. Tu estás jogador naquele momento, tu estás diferenciado naquele momento e tu tem mais uma etapa a chegar. Então, quem chega, não são todos que vão chegar, como o Fernando disse, não são todos que vão subir, não são todos que vão ser Morruga. É um funil, né, Miola? E aí que está o comentário que eu quero fazer, que existe muito oba-oba, e seria necessário uma conscientização maior em cima dessa gurizada que vem e que começa a subir e pensa em chegar num profissional. Saber que primeiro ele tem que vencer no clube para depois vencer na Europa. É verdade. Em relação... Te balançou aí todo também. E a Aline lá, o que tu tá falando aí, Aline? O momento do clube. Já iremos falar aí. Mas só pra citar, né, esse ponto que vocês falaram, né, da questão, por exemplo, do atleta já ganhar muito dinheiro na base, né? O atleta, ele tem que ter um entendimento, não só ele, mas todo o staff, todo o entorno dele tem entendimento que o momento dele enriquecer na bola não é na base, é no profissional. É ali que ele vai fazer a carreira dele, vai conquistar, né, bens financeiros. Porque a base é um processo, né? Ele tem todo o processo de formação, mas vai chegar num momento, e isso acontece muito, né? Atletas que durante o processo de formação ali são destaque, chega no sub-20, bateu idade, ele chega numa realidade do profissional, ele não se encaixa mais no clube grande, ele vai descendo, né, e vai caindo numa realidade que é o futebol brasileiro. É o cara ganhar ali um
dois salários mínimos, um salário mínimo. Então, porque não pode, eles ficam tudo perninha na base, né? Tem umas perninhas na base, hein, Murruga? Tem. Então, isso precisa ser trabalhado, né, desde cedo. Aquilo dali não pode ser, né, fator primordial. E outra coisa também que a gente citou, só para encerrar, é a questão ali no processo de formação. Né? A gente até citou aqui, por exemplo, do pênalti perdido, né, na Copa São Paulo. Eu acho assim, eu tenho uma opinião que o momento de errar é durante, e se corrigir, obviamente, né? É durante o processo de formação, né? O atleta ele não pode errar lá dentro do profissional. Eu acho que às vezes menos, claro, né? Eu acho, claro, é inaceitável às vezes fazer uma cobrança de certa forma, mas assim, a cobrança e a correção tem que acontecer durante esse processo de formação. O atleta não pode fazer dessa forma no profissional. Mas eu acho que na base às vezes a gente faz uma cobrança muito pesada em relação a isso. E a decepção e o fracasso também são responsáveis pelo crescimento. Claro, né? com certeza. Tem que aprender com isso, né? Agora, nós vamos mudar o assunto só para terminar e é deixar claro para a torcida toda, né? O Internacional precisa colocar no estatuto investimento mínimo considerável nas categorias de base. Precisa colocar no estatuto ou na previsão... Agora se fechou um patrocínio lá com a base. Mas assim, patrocínio grande. Estatutário, tá? Hoje se tem, porque a gente fez lá atrás um projeto, mas se mudou o valor do percentual, que é um percentual significante daquilo que se precisa investir. Tanto que precisa contratar um jogador, tem que pedir liberação para a presidência para poder contratar. Então, é necessário ter um percentual maior do que está no estatuto, mais ou menos em relação ao que eu comentei lá atrás, no projeto. Também é necessário ter algo na previsão orçamentária que se destine a uma situação para investimentos no CT, investimentos estruturais. Isso é necessário. E dentro disso entra o futsal aí no caso aí? Dentro desse orçamento. Eu não sei como eles colocariam na rúbrica. Ou ia ser algo separado. Hoje tu tem rúbricas de estatuto. Centro de custo separado. Eu acho que o futsal, no caso, ele entra dentro da rúbrica vice-presidente da categoria de base. Entra na categoria de base. Nesse projeto que foi apresentado. Se fosse um projeto de abertura de departamento de futsal, tu vai ter que criar uma vice-presidência específica para departamento de futsal. É diferente. E sabe o que eu acho muito louco? É que o Inter sempre teve uma tradição enorme no futsal. Nós somos campeões mundiais de futsal em cima do Barcelona. Barcelona é nosso filho, Juan Gamper. Campeonato Mundial de Futsal. E o Barcelona continua trabalhando muito forte com o futsal, né? Tem um dos principais times, né, dentro da Espanha, né? Então, a gente que acabou parando, né? Paramos no tempo, Murruga? Não, e vai além, né? Bom, aí nós estamos falando... Nós primeiro falamos do futsal ajudar na formação, né? Agora, futsal, se tiver um departamento, uma equipe de futsal, que seja juvenil ou de qualquer... O futsal leva o Esporte Clube Internacional a lugares que o futebol de campo não leva, né? Eu vivi isso. Eu estive dentro do Internacional como jogador e como treinador de futsal. A gente vai a lugares onde o futebol de campo não vai. Onde consulados, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, da região sul, né? Miola, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o futsal vai a lugares onde o torcedor colorado consegue palpar, né, os jogadores, ter contato, né, com alguns jogadores que ele que seja mais difícil. Chegava o ônibus... Então, eu acho que é um complemento importante. Chegava o ônibus recebido com foguetes na entrada da cidade, né, Monga? Não foi nenhuma nem duas vezes. É outra contribuição. Eu vou dizer uma outra contribuição do futsal para o atleta, que a gente não comentou aqui, além da parte técnica, física, a cognição, o mental, porque é bafo na nuca. É torcedor, tu ir cobrar o lateral, o cara te dá um cutuco, opa, sai da... Que isso, rapaz? No futsal, eu te cuspindo, né? Eu já vivi uns jogos assim, os caras pegando pesado ali fora, né? Buenas, agora vamos pro momento. Vamos pro momento do Internacional. O Inter estreando aí no Campeonato Gaúcho. Vocês gostaram da estreia do Inter? Fernando. Olha, o já é Nilco agora. Posso falar já? Eu falo já. Vamos lá. Até perdi Instagram já por causa da pausa. O momento atual é o momento do ano passado, né? É que existe algo assim, existe um bafo na nuca por parte da torcida que o Internacional tem que ganhar o título na primeira partida. Tem um pessoalzinho chatinho então, também. Assim, como tu vai... Tudo bem, quem sou eu para dizer para não vaiar? Quem sou eu para dizer para não vaiar?
Mas nós tivemos um excelente teste, cara. Em cima de uma partida como essa, tu pode fazer correções de rumo, tu pode fazer avaliações. E o Campeonato Gaúcho, na minha opinião, tudo bem, nós precisamos ganhar o Campeonato Gaúcho. O clube precisa ganhar um título em cima do co-irmão, principalmente. Não, tomara que eles nem cheguem. Tomara que eles nem cheguem. Mas, enfim, nós precisamos ter uma evolução de trabalho para que possamos, inclusive, observar os jogadores que nós temos no banco. Foi satisfatório enxergar no banco, ver quantos jogadores da base estavam lá. Muitos. 9 jogadores. Foi agradabilíssimo ver que o Matheus Dias entrou. Matheus Dias joga, esse aí tá pronto. Que o Lucas Ramos está entrando. Que o Luca, que é uma expectativa que eu tenho e que tu provavelmente deva ter, seja uma alternativa boa, mesmo que a gente tenha que contratar um centroavante para ser o principal mais jogador. afirmado. Um cara que seja diferenciado para disputar uma Libertadores, e que ele venha a ser talvez uma terceira opção, mas já vai estar no plantel. O Damião, que nós falamos agora há pouco, quando começou a entrar, entrou numa Libertadores no primeiro jogo, ele já estava lá dentro, né? Ele já estava lá dentro há um tempo. Então eu acho assim, já tinha feito alguns gols no Gauchão, né? Exatamente. Então eu acho que bem louco ele fazia. Não fomos tão bem quanto esperamos, mas acho que foi uma boa partida. A gente vê que tem jogadores de qualidade. A gente também vê e sabe que precisa ter alguns reforços. E eu vou dizer, não são muitos, não. É um ou dois. Pontuais. São bem pontuais mesmo. A não ser que a gente não saiba que tenha algum jogador ali do grupo titular ou do time titular que vá sair, aí a gente não sabe. Acho que não. Acho que a análise do Miola foi muito boa porque não foi em cima do resultado, né? O resultado, sim. Foi ruim. O primeiro resultado, sim. Né? A expectativa é que se ganhasse em casa do Juventude. Bom, mas teve muita coisa aí, tá? Tem muita coisa aí a evoluir, né, com perspectivas positivas, eu não tenho dúvida disso também. Eu também acho. Eu penso assim, a torcida imaginou que, como a gente já vinha de um trabalho bem estruturado do ano passado, a gente fosse passar o carro por cima do Juventude. Eu acredito que tenha sido isso que a torcida estava pensando. E esse período, né, de mais de 60 dias aí sem... Uma pré-temporada que nunca tivemos. Imagina, então todo esse período aí eu acho que também acaba, né, fazendo com que o torcedor tenha essa ansiedade e, já queira ver na estreia, né, né, teve um tempo aí para fazer toda a preparação, uma pré-temporada caprichada, né? Então chegar e já de início fazer uma boa atuação. Mas eu acho que, como o Miola falou, assim, a fase classificatória do Gauchão a gente sabe que também o nível não é tão alto e inevitavelmente Inter e Grêmio, né, vão em algum momento disparar e se classificar. Eu acho que principalmente esses primeiros jogos, né, servem para essa correção de rumos que o Miola citou, né? A gente poder daqui a pouco... olha, tem um atleta ali no meio-campo que talvez não tá conseguindo desempenhar nessa função. Vamos testar esse jogador aqui do banco, né? Posso citar, por exemplo, o caso do Johnny. O Johnny é um jogador de segunda função, né? Que na primeira função ele não consegue ter um desempenho tão alto como tem na função que é a dele, tanto que ele não chegou dentro da área do Juventude. E aí, daqui a pouco tu pode fazer um teste com o Matheus Dias ali, tu pode daqui a pouco fazer um teste que na minha opinião, né, eu defendo daqui a pouco o uso de dois pontas, né, dentro do time. PH e Wanderson, eu acho que dá para se trabalhar em alguns contextos específicos, né, um esquema... Porque a gente tem a questão... Tu tira muito espaço do Bustos. Exato, a gente tem a questão do Bustos por ele ser um atleta ofensivo. Mas eu acho que daqui a pouco, de alguma forma, né, na própria movimentação do Pedrique, que normalmente é um jogador que acaba atuando ali pelo lado direito, né, quando o Wanderson tá em campo. Então, dá para se daqui a pouco, taticamente, a gente testar, fazer um trabalho dessa forma. Até porque é o seguinte, a gente vai enfrentar adversários no Gauchão que vão atuar dessa forma que o Juventude atuou... Fechadinho. Na estreia. Então, a gente tem que daqui a pouco trabalhar um time até, claro, de uma forma mais ofensiva, como eu citei, para tentar achar espaços, né? Eu tenho certeza que o Mano sabe das possibilidades, das variações que ele pode fazer com o plantel. Ele tem o grupo na mão, né? Tem. Ele tem o grupo na mão. Esse que é o cuidado que o Inter tem que ter no quesito contratação. Daqui a pouco a torcida vai ficar incomodando, impaciente. Eu quero o jogador X que vai ganhar 1.200.000 por mês, que vai mexer um pouquinho na cabeça do grupo de jogadores. O cara vai ganhar 1.200.000, nosso prêmio, aquele prêmio, né, que vem aí numa Libertadores, um jogo decisivo, podia vir um dinheirinho pra nós, mas tem que pagar o cara que ganha 1 milhão e pouco. Então, cara, eu tô gostando desse cuidado aí que a direção tá tendo. São coisas
coisas que tem que administrar. Porque tu não pode, se for buscar um jogador diferenciado, não pode ter nhen dentro do grupo, dentro do vestiário de alguém que tem uma posição diferenciada. O Murruga ganha menos que o Zé, que compunha plantel. Faço tratamento igual, né, de forma isonômica e educada para todos, mas isso faz parte do jogo em qualquer profissão, né, saber que de repente o jogador diferenciado ele tem um salário maior. O que não pode é ter greve. Não pode ter greve porque achar que quem manda é o fulano, beltrano, ciclano. Isso aí, sim, isso tem que ter comando de vestiário. E eu acho que a direção tá trabalhando legal, né? Nesse sentido. As coisas mudaram e tal, né? Então, eu acho que nesse ponto, se tu fores, e se a direção for fazer uma contratação dessas, eu acho que isso vai ser bem administrado internamente. Vocês gostaram do Luca? Da estreia dele? Olha, foi muito pouco tempo. Eu achei uma estreia discreta, mas assim, normal, né? Para um garoto que tá tendo a primeira oportunidade do profissional, o contexto do jogo também, né? Com um adversário ali, né? Fechado dentro do seu campo, né? Tendo pouco espaço para jogar, né? E também daqui a pouco, né? Todo o contexto ali não favoreceu, né? Com que ele recebesse uma bola em uma condição tempo, né? Ideal. Foi pouco tempo, né? E tu vê que o Inter... Mas ele é um atleta de muita qualidade, muito potencial. Eu acho potencial. Que ele tem condição. Eu vi que o Matheus Dias, pra mim, hoje o Matheus Dias poderia, inclusive, estar jogando já. Por que o Matheus Dias ele acabou tendo mais destaque no jogo? Por quê? Porque o Matheus Dias joga numa função defensiva. Ele entrou ali naquela primeira função com o time adversário todo lá atrás. Ele recebia a bola com tranquilidade e conseguia trabalhar. Então, o atleta que joga lá na frente, eu vi isso também com o Estevão. O Estevão recebia a bola ali do lado direito. Ninguém se apresentava, voltava o jogo. Entendeu? Então, o atleta que joga mais atrás ali, ele acaba tendo, né, essa vantagem pela questão do adversário. Então, são contextos, né, que acontecem que favorecem as vezes. E foram dois tempos muito, muito estranhos, assim, porque no primeiro tempo, o Inter... Eu acho que teve um controle maior do jogo. O goleiro do Juventude foi o diferencial. Foi o diferencial, mesmo sofrendo 1-0. Decisivo, né? E o Inter não cedeu muito espaço pro Juventude. Já no segundo tempo, o Inter mesmo fazendo 2 gols, o Inter deu mais oportunidades pro Juventude também ter feito mais gols. Contra-atacar, né? Os espaços foram maiores de contra-ataque. O Inter não teve isso, não. Teve o Inter controlou bem, bloco fechado. Exato. Talvez até por isso o Kehler tenha falhado, embora... Microfone. Embora o seguinte, a gente é meio exigente, como a gente jogou no gol, a gente fica meio exigente, né? Eu não consigo... Né? O cara tem que entrar milhão, não pode entrar desfocado. Aquele é tipo do gol que tá desatento. Toma, que tá desatento, né? Tu aquece, tu tem que entrar. Cara, os primeiros minutos é o seguinte, ó, dizia os nossos treinadores, né, Murruga? Pô, tu tem que pegar as 3 primeiras, tu tem que pegar bem pra mostrar pros caras que tem gente em casa, porque o cara começa a chutar e vê, pô, esse filho da mãe não solta uma. Tu toma o primeiro gol, aí é o seguinte, tu gera o quê? O cara começa a bater. Vamos chutar, vamos pra dentro deles, não é tudo isso, não é tudo isso. Mas quando o goleiro engolia o que tu fazia? Bate! Mas assim, só querendo colocar, assim, aproveitar um momento, esse grupo do Internacional, ele teve resultado. Teve resultado. Né? O segundo semestre do ano passado, ele foi vice-campeão brasileiro. Pô, não foi campeão, mas teve resultado. Entendeu? Então, quando é que a gente vai oportunizar jogadores da base se destacarem? Terem tempo, minutagem, como estão falando agora, para jogar? Tem que ser agora. Tem que ser agora, no Campeonato Gaúcho. Que é um grupo que tá, como o Miola disse, com o humano na mão, que tem uma mecânica de jogo bem definida e tal. Essa é a hora, né? E os cuidados com as contratações, com as devidas proporções, com as devidas cuidado em comparação, mas o Palmeiras está tendo a mesma dificuldade, porque foi um grupo que teve resultado. Vou contratar um cara para chegar aqui e estragar meu grupo. Não. A mesma coisa acontece no Internacional. Pô, esse grupo teve... Quem é que tem que ser... Tem que ser muito criteriosa essa contratação, né? Para não afetar em nenhum, nem tecnicamente, nem financeiramente um grupo. Não dá para entrar na loucura do co-irmão lá também. Não vai entrar nessa loucura aí. Não dá. São coisas diferentes. E o Mano entrou, o Mano falou na coletiva o seguinte, para trazer, nós temos que trazer no nível dos que estão aqui para cima.
É isso aí. Ele falou na coletiva. O próprio Abel Ferreira, né? O exemplo que o Morruga citou na entrevista dele no último jogo. Ele tava meio irritado e tudo mais, e ele falou, não adianta tu trazer um atleta aqui que não vai me entregar mais do que os que eu tenho aqui. Cara, então eu uso o jogador da base. É uma loucura tão grande assim, que eu fui ver na rede social, os caras picharam lá. Os caras picharam o estádio do Palmeiras. O clube que vai vir campeão cobrando a presidente, ela tem que... Não, ali já é questão política. Os caras estão ganhando tudo, cara. E aí estão cobrando a mulher porque não contratou o jogador X. Ali é política. Mas são situações muito similares, né? O Inter precisa de contratações pontuais para posições que a gente sabe. E lá dentro eles sabem também, né? Precisa de um camisa 5, precisa de um camisa 9, todo mundo sabe. Então... E agora tá o Baralhas aí chegando também. O jogador... Aí a gente escuta, tá? Pessoas reclamando do Baralhas, do Baralhas. É um jogador para grupo, na minha opinião. E é um jogador com fome, né? Que chega aqui com fome de almejando algo a mais. Isso é importante. Essa é uma coisa boa. O cara tem necessidade de vencer. Quer vencer. E é um 24 jogador, anos. E a gente tem várias competições pela frente, precisa ter grupo, né? Nós sentimos aí o ano passado a falta de grupo já. Há vários anos a gente vem sentindo não ter grupo, né? Sim, é necessário, até porque o Inter esse ano vai ter várias competições, né, para disputar. E assim, em relação ao Baralhas, por exemplo, esses dias até eu fiz um comentário lá no meu Twitter, né, em relação à contratação dele. Acho que é um caso como aconteceu ano passado em relação ao Alemão, né? Todo mundo, não, porque o Alemão, né, e tudo mais, né? O jogador vindo do Novo Hamburgo, né? Eu acho que não é esse o ponto primordial. Eu acho que esse tipo de contratação, claro, ela tem que ser pontual. Tu não pode encher de 20 jogadores vindo do interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, enfim. Eu acho que tem que ser pontual, mas tem que ser jogadores que tenham características e que tenham fome de vencer, né? O Marco Aurélio Cunha, né? Multicampeão lá com o São Paulo, ele sempre citava isso, né? Não, e o grupo do jogador Inter, ter fome, né? 2005, crescer, 2006 eram compostos por jogadores... Não, foi essa fórmula que o Inter construiu o grupo naqueles momentos. Se nós fôssemos pensar assim, no tempo que a gente jogava futsal, não tinha um Perdigão no Internacional? Não tinha um Perdigão? Mas eu gostava do Perdigão. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Um jogador com nível bom, era um cara que compunha grupo e quando entrava respondia. Correspondia. Eu tô fazendo um comparativo assim de não achar que tem que trazer só medalhão. Linha, né? Então tu tem que ter um grupo, né? Para compor. E assim, pensando em relação ao mercado, esse tipo de jogador também é muito mais fácil de trazer. Então é normal que a diretoria ele acabe buscando esse atleta primeiramente antes do jogador top ali, o camisa 9 top, o camisa 5 top que a gente precisa. Então é normal que esse atleta chegue agora de início, né? Porque é muito mais fácil negociar, né? E botar dinheiro ali por ele. E eu vejo que o Inter também está se preocupando muito com a questão da idade do jogador. Também Porque a gente tem que ter um grupo razoavelmente grande e jovem para suportar mais a quantidade de jogos. A idade média do grupo é uma idade boa, né? Não estamos com... Não é alta a idade média de jogadores do Internacional. Pô, saiu o Tyson, que aumentava essa idade média, saiu o Edenilson, que aumentava também. Então a gente tá com um grupo bem jovem. Aí é interessante isso aí. Eu acho que vai dar, esse ano nós vamos poder tomar uma coisinha aí bem louco. A expectativa é boa. O que não pode fazer terra arrasada em função de uma partida. Em um jogo. A cobrança ela é necessária, tá? Ela é necessária, mas de uma forma adequada. Toda crítica ela deve ser feita de forma adequada. A gente também faz crítica lá, à direção e tal, mas a gente tem respeito também das direções, tanto das que passaram como as atuais, porque quando a gente coloca as coisas, a gente coloca de uma forma adequada, pode ser contundente, mas com educação, né? Verdade, tem que ser. Tem que ser bem assim. Isso é um passo primordial. Algum ponto aí em destaque nesse início do Internacional aí, alguma coisa a mais aí pra gente comentar aqui? O que vocês acharam? Além do jogo, a forma como a direção está conduzindo aí, tem a questão lá também, aumentou agora o valor dos sócios. Vamos lá, é um assunto polêmico, né? Temos 7 minutos para falar. O que a gente acha, tá? No grupo que eu participo, que eu sou sócio deliberativo, o que a gente acha é que o clube, assim como existe no estatuto, a situação do investimento carioca de base, a gente fica muito triste, né, que o Conselho do Internacional não consiga instituir dentro do seu estatuto um índice
um indexador de reajuste anual para que possa ser corrigida e não vire uma briga política dentro do Conselho Deliberativo em função de correção de mensalidade de sócio. Até porque é o seguinte, né, Miola? O grupo, daqui a pouco, né, vai saber, lá no final do ano, um outro grupo assume o clube. Ano que vem ele vai ter que aumentar. E aí, agora ele foi contra, depois ele é a favor. E a gente lamenta também, né? Que eu critico, eu fiz parte do conselho, né? E a gente critica a atitude, né, de não ter uma composição melhor disso, porque desde 2018 para cá não se fazem reajustes. É alto o reajuste? Realmente, numa tacada só mas existe uma falha para chegar. Nós estamos falando da consequência da falha, né? De que o Conselho não trabalhou um indexador para poder fazer isso. Isso também passa por gestões até anteriores a essa. Então, é necessário que se crie um indexador para poder fazer essas correções e que não tenha uma disputa política na hora de uma votação que vem prejudicar o quê? Vem prejudicar o clube, vem prejudicar a atividade fim do clube. Essa é a opinião que a gente tem, que tem que se colocar de uma forma ou outra dentro do estatuto e que se criar um indexador. Outra coisa que eu quero dizer é que o Internacional tem um ticket médio baixo associativo. Nós somos o clube do... Somos. O Flamengo também é. No Flamengo tem ticket de R$400. Se tivesse ticket de R$1, eles iam ganhar cerca de 30 milhões às vezes o torcedor, por mês. Às vezes o torcedor pelo tamanho da torcida. Exato. Às vezes o torcedor não sabe que tem ticket de um Flamengo de R$400. Então a gente precisa levantar um pouco o nosso ticket médio. E outra que é a situação da receita da torcida sempre foi uma das principais receitas do clube. O clube não ficava tão dependente da televisão TV. Em função da receita associativa. E isso era investimento no futebol direto, né? Verdade. Então é isso que eu queria pontuar sobre a situação das mensalidades. Aí, a princípio seria isso, né? 4 minutos e alguma coisa aí. Considerações finais aí, muito bom a voz da torcida colorada no dia de hoje. Morruga, muito obrigado aí. Prazer, foi um prazer. Acho que foi um bate-papo bem gostoso, bem legal. Podia durar 2 horas. Sim, a gente tem muito mais para falar, né? Mas foi um prazer. E parabéns pelo trabalho que tem sido feito aqui. Quem sabe a próxima já seja... dentro do Internacional. Estamos na expectativa aí, né? Quando vier lá dentro. Vamos ver. Seria uma satisfação muito grande, né? Voltar a trabalhar no Gigante. No Esporte Clube Internacional. Verdade. E aí, meu amigo Fernando? Prazer imenso estar aqui com vocês, né? E a gente poder falar, né, de assuntos, né, tão importantes, né, para o futuro, né, da instituição do clube que a gente ama. Então, acho que, foi um papo de altíssimo nível, né? Então, sempre um prazer e precisando aí, a gente está sempre à disposição. Valeu, com certeza, irmão. Vou te chamar lá no direct algumas vezes. Ele tá sabendo muito de nomes. Ele cita os nomes dos jogadores. O Fernando é uma enciclopédia, né? A memória dele é impressionante. Ontem nós conversávamos sobre alguns jogadores do Santos, do Palmeiras e tal. E eu disse, aquele que chuta com as 2 pernas, cobra escanteio pro 2 lados, fulano de tal. Aquele do Santos que joga e tal, pois ele já dizia o nome do cara. Tá sabendo demais, né? E Miola, e aí? Considerações finais? Bom, terminamos mais um programa, né? 1 minuto e meio. A gente gostaria que a torcida pudesse se inscrever no canal. A gente vai procurar devagarinho fazer a evolução do canal com novidades que em breve devam vir. Acho que é mais uma ferramenta que a torcida pode ter em cima de conteúdos que a gente procura trazer um bate-papo informal sobre futebol e também ao mesmo tempo trazer junto proposições, coisas de conteúdo e proposições que também possam ajudar o clube e a torcida ter um entendimento de como as coisas funcionam, às vezes através de quem já tenha participado como conselheiro, como diretor de futsal lá atrás, como ex-atleta de futsal, trazendo pessoas como o Fernando e como o Morruga e vamos esperar a próxima gravação, né? Próximo evento para podermos, então, evoluir o canal para novidades. E vai vir muitas coisas legais aí, vai ter lives no estádio, há uma possibilidade de eu ir viajar, enfim, aí tem patrocinadores já
Ei, Marcinho, e aí? Como é que nós fazemos aí pra entrar? Calma que em seguida vai estar tudo certinho aí. Então, a Voz da Torcida Colorada é mais uma opção para você, torcedor do Esporte Clube Internacional, poder aí ter a sua voz ouvida. A gente vai ter vários convidados sempre por aqui falando sobre vários aspectos propositivos para o gigante. Tem que ter noção que o Esporte Clube Internacional é gigante demais. Não tô gostando de ver lá numa rede social o pessoal colocando o Inter nos grandes. Não, o Inter é o gigante do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Siga a gente aí nas nossas redes, tá? Instagram, Facebook, no YouTube, no canal. Te inscreve no canal do YouTube para receber aí as notificações também. Tá bom? Forte abraço e dá-lhe Colorado, sempre! Vamos, Inter! Vamos lá.